Bom dia, meus amados irmãos. Espero que tudo esteja bem com cada um de vocês. Já estamos vivendo o 10º dia praticamente do mês de janeiro de 2021 e nós vamos continuar com o nosso estudo. Antes eu quero orar com cada um de vocês. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por este momento, por esta oportunidade que nós podemos nos reunir como família cristã para estudarmos a Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, pelos recursos, pelos meios que o Senhor nos dá para nós assim permanecermos estudando a Tua Santa Palavra. Peço que o Senhor esteja conosco hoje nesse estudo, nos abençoando, dando a cada um de nós o entendimento mais e mais da Tua Santa Palavra, e ajuda-nos a viver, Senhor, conforme o Senhor quer que nós vivamos a Tua Santa Palavra. Obrigada por tudo, Deus, e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós, na classe Boas Novas, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. E eu sou a Tereza, vocês já me conhecem. E nós vamos continuar na classe Boas Novas, estudando essa carta de Paulo ao jovem Timóteo. Nós, no domingo passado, nós estávamos vendo sobre a oração no capítulo 2, os versículos 1, versículo 2 ali, que falava sobre a oração. A oração era suplicar, orar, interceder e agradecer por todos os homens, pelos governos, por toda a nossa autoridade. Era o que Paulo ensinava ali para Timóteo, para que ele ali na igreja em Éfeso, ele pudesse ajudar a igreja a estar em oração, porque eles passavam uma vida difícil, de perseguição, como nós falamos. E aqui mesmo nós encontramos por que nós devemos orar, para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida sossegada. A gente sabe que é difícil, nós oramos e nós queremos a tranquilidade aqui sobre a terra, e nem sempre nós temos a tranquilidade que nós queremos, mas Deus sempre está conosco. O nosso objetivo, o nosso desejo deve estar orando então e buscando a direção de Deus pela nossa pátria e por nossas vidas. E Deus também quer que nós oremos, porque é o desejo dele que todos os homens sejam salvos. Se vocês continuarem na leitura deste capítulo, aí vocês vão perceber que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Deus sabe que nem todos vão ser salvos, nem todos vão obedecer, fazer a escolha para Deus, mas é o desejo de Deus que o homem seja salvo. E Deus já preparou então tudo isso enviando o seu Filho, que é o único mediador, que é aquele que nos leva de volta, que nos liga a Deus. Hoje, então, nós vamos continuar no capítulo 2, dos versículos 8 em diante, que nós paramos aí nesse trecho sobre a oração. No versículos de 8 a 15, Paulo, em 2 versículos, ele expressa o seu desejo. Se vocês olharem no versículo 8, ele fala: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. E no versículo 9 também, ele fala: quero, do mesmo modo que as mulheres, e aí ele continua o versículo. Nós vamos ver então, no versículo 8, o que Paulo quer nos ensinar. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Como nós falamos no versículo 2 desse mesmo capítulo, Paulo estava tratando da oração específica, oração pelos reis, pelos governadores, e agora aqui, nesse versículo 8, ele está tratando de uma oração pública, uma oração assim, onde um grupo misto pode se reunir. E nesse caso aqui, ele fala que quero que os homens orem. Por que ele fala assim? Porque normalmente deve ser sempre um homem, não necessariamente o pastor, mas uma reunião pública, onde estiver um homem, é de preferência esse homem que vai orar. Nós, as mulheres, logo depois nós vamos ver nos versículos seguintes, que ele fala que nós devemos então
ficar quietinhas, vamos assim dizer. Não podemos orar assim em público, como nós veremos. Paulo também fala que esse homem, ele deve ter mãos santas, sem ira nem contenda. Ou seja, ele deve ter um coração puro, um coração pronto, disposto para orar e para obedecer a Deus. Não que isso seja extremamente necessário, mas a oração em público deve ser sempre feita por um homem. Depois, no versículo 9, como nós falamos, Paulo fala: quero que do mesmo modo as mulheres se vistam, tenham um traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos. Interessante que Paulo se preocupava já naquela época para ensinar a Timóteo como ele deveria se portar, como ele deveria cuidar do rebanho de Deus ali na igreja em Éfeso, tratando também da parte com as mulheres também. Aqui então Paulo fala que o adorno das mulheres está não na parte exterior, mas na parte interior, né, quando ela realiza boas obras. E também ele fala que a mulher deve aprender em silêncio em casa. Em outros textos ele fala isso, ela deve aprender em silêncio. Aqui ele fala que ela deve aprender em silêncio com toda submissão. Ele diz: eu não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem. Mas nós vemos no versículo 15 que há uma esperança, uma salvação para a mulher. Está escrito assim: salvar-se-á todavia, dando luz a filhos. Como eu disse, a mulher, ela deve, sim, de certa forma, estar calada, mas ela tem muito o que fazer também dentro da casa do Senhor. Nós vamos entender então por que esse versículo ele fala: salvar-se-á todavia, dando luz a filhos. Imaginemos, por exemplo, se a salvação, esse termo salvar-se-á, se a salvação fosse para a mulher, então, somente para a mulher que desce à luz, como ficariam os homens? As meninas, adolescentes, ou a mulher estéril, ou qualquer uma outra pessoa que não desce à luz, como ficaria? Esse versículo, então, salvar-se-á dando à luz, ele quer, vamos dizer, resguardar a mulher de que ela deve manter-se em silêncio em determinada reunião, mas ela pode sim, muito bem, cantar na igreja, reger, dirigir os momentos de louvor, tocar o instrumento. Ela deve ensinar na escola bíblica dominical. Ela deve, como eu aqui estou falando com vocês. Hoje nós não temos a nossa classe presencial, mas nós durante todo esse tempo nós estamos estudando a palavra de Deus. Então, a mulher, ela tem um ministério muito importante na igreja. Se nós percebermos aqui mesmo, ou na Igreja Batista em Brás Cubas, nós temos muitos jovens, muitos adolescentes que foram criados, treinados na escola bíblica dominical, vamos dizer assim, por uma tia, né? Quantas tias da EBD nós temos que ensinam as crianças, e hoje são moços, são homens que servem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo também ele fala assim, salvar-se-á dando a luz a filhos, não é a luz dos filhos físicos, mas é dando a luz a filhos espirituais, como eu estou falando. Quantas crianças na escola bíblica dominical que ministradas aulas por mulheres, por professoras, elas conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador ali na escola bíblica dominical. Então, a mulher, ela tem um papel muito importante também, sim, na ministração da palavra de Deus dentro da igreja. Eu já procurei entender por que a mulher ela não deve ser pastora, porque desde o Gênesis, desde o princípio da Bíblia, a autoridade é do homem. Então, como ela vai ser uma pastora
para estar administrando uma igreja, que é uma igreja, é um grupo de pessoas mistas, e ela vai estar ali então à frente, tendo autoridade sobre esses homens. Em toda a Bíblia, eu por enquanto não encontrei uma base firme, um fundamento de que a mulher seja pastora, mas que ela pode sim auxiliar o ministério pastoral, ensinando, ministrando a palavra de Deus na EBD e até mesmo em cultos. Agora nós vamos passar para o capítulo 3, dos versículos 1 a 16, são 16 versículos, e nós vamos ver estes versículos aqui no capítulo 3. Aqui, Paulo vai tratar dos deveres dos bispos e dos diáconos. Neste capítulo, nós vamos encontrar um padrão bíblico para os diáconos e pastores. Nós não vamos ler todo o capítulo, eu gostaria que depois vocês leiam esse capítulo 3 e nós vamos encontrar vários ensinamentos aqui. Paulo aqui então ele descreve a qualificação dos bispos, dos versículos de 2 a 7, dos diáconos nós vamos encontrar nos versículos de 8 a 10, depois no versículo 12 e 13, e a qualificação para a mulher, para a esposa dos diáconos. Eu já quero adiantar aqui que no versículo 11, por exemplo, o Paulo escreve assim: da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aqui está falando novamente da mulher, como nós vimos. E algumas pessoas acham que esse versículo, ele abrange a todas as mulheres cristãs. Tudo bem, eu também concordo. Mas se você for olhar o contexto todo, ele vai tratar mais das mulheres dos pastores e das mulheres de diáconos. Elas devem ser, então, sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Seja para as mulheres dos pastores e bispos ou para todas nós, mulheres cristãs. De uma forma ou de outra, esse versículo ele é muito importante. E aí então, Paulo, ele declara a Timóteo no versículo 1, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que seria episcopado? É uma função digna do bispo ou do pastor. Nós estamos falando de bispo, mas se nós formos avaliar e analisar todas essas palavras, bispo, presbítero e pastores, na verdade elas querem determinar apenas uma função. São vários nomes, mas apenas a função que hoje nós conhecemos mais como pastor. Existem outras igrejas que elas têm bispo, têm apóstolo, tem uma série de coisas, mas na verdade seria a figura do pastor. E nós temos aqui na IBBC, nós temos os nossos pastores, né? E Paulo então ele fala para Timóteo que quem deseja essa obra deseja uma excelente obra, uma importante obra, porque é o pastor que vai velar, vai zelar, vai cuidar, vai ter o cuidado com o seu rebanho, cuidar da vida espiritual, da vida emocional, da vida física de suas ovelhas. É o pastor, conforme está escrito lá em Hebreus 13, 17, o pastor, ele vai prestar contas desse rebanho a Deus. E por isso, ele precisa cuidar bem desse rebanho. Agora, é difícil nós atribuirmos tudo isso ao pastor, porque nem sempre depende somente do pastor. Depende também da ovelha e principalmente de Deus. Por exemplo, o pastor vai na casa de um irmão, de uma família, que está passando por um problema de saúde. Aquele irmãozinho está agoniando. Então o pastor vai lá, o pastor ora e aquele irmão não sarou, não se recuperou. A culpa é do pastor? E muitas vezes os membros da família culpam que a culpa foi do pastor, que não foi mais cedo para orar, assim como foi na morte de Lázaro, né?
Ah, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, se o pastor viesse mais cedo, se o pastor orasse fervorosamente, o meu parente não teria morrido. Então, o pastor, ele cuida sim, ele precisa sim cuidar das ovelhas, mas nem tudo depende dele. Tudo está nas mãos dele. Nós dependemos dele. Agora, eu quero lembrar que para ser um pastor, o primeiro requisito necessário o padrão para o padrão do episcopado é que ele deve ser chamado pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos 13, versículos 2 e 4, nós não vamos ler, os irmãos devem conhecer, ou depois vocês podem ler Atos 13, 2 e 4. Diz que foi o Espírito Santo que separou, chamou e enviou Paulo, ou melhor, Saulo e Barnabé para o ministério de evangelização. Foi o Espírito Santo que separou. Os profetas ali, os mestres, eles impuseram as mãos, mas esses dois homens foram chamados, escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos 20, 28 também nós lemos que Lucas escreve assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, nós vemos que é o Espírito Santo que separa, que constitui bispos e pastores. Os pastores, eles apenas impõem as mãos, mas o chamado deve ser do Espírito Santo, e aquela pessoa, aquele homem que foi chamado, ele deve então atender a esse chamado e então ser qualificado como um pastor, como um obreiro. E então essa é a primeira qualificação para ser um obreiro, ser um pastor, para exercer essa excelente obra, como Paulo escreve no versículo 1 do capítulo 3. Eu gostaria que vocês lessem no capítulo 3 de 1 Timóteo, para completar então todas estas qualificações, porque nós não vamos ler então o que o bispo, o que o pastor ele precisava ser para então poder assumir o pastorado ali. E foi importante que Paulo ensinou tudo isso para Timóteo, porque Timóteo ia dirigir a igreja em Éfeso. E para nós hoje também é importante, porque nós participamos da igreja, nós estamos juntos na igreja, né? Temos então em Atos, por exemplo, os diáconos que foram escolhidos. Agora nós vamos ver a parte dos diáconos. Eles foram escolhidos. Foram escolhidos 7 diáconos. Por que eles foram escolhidos? Porque eles trabalhavam, eles serviam bem. Por exemplo, Filipe. Está escrito que Filipe servia bem como evangelista. E Estevão servia como mestre. Eles serviam bem e foram promovidos a diáconos. E como diáconos, foi concedida a eles muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Estevão foi cheio de graça e poder, e nós conhecemos a história dele, que ele, cheio de fé, ele morreu ali apedrejado, assim foi o final da vida dele. Nós temos também, como nós falamos, a orientação das esposas dos pastores e diáconos no versículo 11, e Paulo continua também alertando a Timóteo, porque Paulo queria ir visitar a igreja, mas ele fala que antes dele ir, no versículo 16, por exemplo, ele fala assim, ele queria ir visitar, versículo 16 não, é um outro versículo, ele fala assim que ele queria visitar a igreja, mas ele não estava com condição de poder visitar a igreja naquele momento. Então, por isso que ele estava escrevendo a carta. Depois do versículo 16, nós vamos ver um outro versículo difícil de interpretação. E nós podemos chegar a uma conclusão, considerando como nós vimos no capítulo 3, né?
1 Timóteo 3,16, tá bom? Que nós estamos vendo agora. Paulo escreve sobre o mistério da piedade. Já vimos que o mistério é algo que você vai descobrindo aos poucos, ou pode se descobrir de uma vez. Piedade é algo que está relacionado ao amor, às coisas religiosas, à devoção a Deus. Pode ser também quando nós sentimos compaixão, quando nós sentimos dó de alguma pessoa, quando nós vemos que aquela pessoa então está sofrendo muito, está passando por lutas, por dificuldades e às vezes não tem quem socorra. Então nós também sentimos piedade daquela pessoa. De acordo com o que nós vimos, o ministério da piedade é a síntese da verdade, é parte integrante do comportamento apropriado para o bispo e para o diácono na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é a coluna, é o esteio da verdade. Sabemos que Deus é o maior interessado em e ter piedade de nós. Se nós formos ver, a piedade começou, vamos dizer, com Deus. Deus é piedoso. Piedade, como nós falamos, é quando você sente a dor daquela pessoa que está sofrendo. Quando você vê que a pessoa não tem uma solução e você vai e você socorre, você estende a mão para aquela pessoa. Era esse o estado do homem. Deus criou o homem com toda a perfeição, com todo amor. Esse homem caiu no pecado. E Deus, com toda a sua piedade, com todo o seu amor, ele foi ao socorro do homem. Ele levantou esse homem. Quando esse homem crê em Jesus Cristo, esse homem, então, ele é levantado. Deus é o autor da piedade. E o bispo, o pastor, todos nós também devemos ser piedosos com as almas que estão perdidas, as almas que estão carecendo do nosso socorro e do nosso amor. Depois, no versículo 16, também 3,16, está escrito assim: sem dúvida alguma, este é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Ou seja, ele quer que antes era o Jesus Cristo, que é Deus que antes era desconhecido, vamos assim dizer, ele mandou Jesus Cristo manifestou-se em carne, o homem Deus, para fazer Deus conhecido. Essa foi a obra misteriosa do Senhor Jesus Cristo, para tornar Deus conhecido. É um mistério porque muitas pessoas não entendem como Deus se fez homem para vir a este mundo para nos resgatar. É um mistério para muita pessoa. É somente pela fé que nós podemos crer que Deus se tornou homem, veio ao mundo para nos transformar. Depois ele fala também aqui, justificado em espírito. Jesus não precisava ser justificado, porém ele foi justificado pelo Espírito Santo no batismo. Ele foi justificado, ele foi na transformação também, ele foi reconhecido pelo Espírito Santo e na ressurreição e na ascensão. Então tudo isso aconteceu com Jesus pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. O que tudo isso então nos ensina? Que o homem precisa ser justificado para tornar-se cristão. O homem precisa ser batizado em Jesus Cristo, como diz lá em Romanos 6, versículos de 3 a 8. Precisa ser batizado em Jesus Cristo e se unir a Cristo no batismo, porque ele foi transformado. Jesus Cristo nos transformou. Jesus mudou a nossa figura de homem humano para um homem espiritual, homem natural para um homem espiritual. Ele, Cristo, morreu por nós e nós também morremos para o mundo e nós ressuscitamos com Cristo e temos uma nova vida e aguardamos a ascensão, ou seja, quando Cristo vier nos buscar para levar junto do Pai ao lar celestial. Esse é o mistério da piedade que Paulo fala aqui.
Grande é o mistério da piedade. Aí, em terceiro ponto, nós vemos aqui também, visto pelos anjos, em seu nascimento, na tentação, na agonia no Getsêmani, na ressurreição e na ascensão. Jesus foi servido, Jesus foi assistido pelos anjos. Pregado entre os gentios após o Pentecoste, a proclamação do evangelho não só atingiu os judeus, mas também atingiu aos gentios. Foi crido no mundo, ou seja, a pregação da pessoa de Jesus Cristo tem ocorrido no mundo todo. Embora muitas pessoas não o reconheçam, muitas pessoas não aceitem, mas o evangelho tem sido pregado no mundo todo. E por último, recebido acima na glória. A ascensão de Jesus ao céu, onde ele está agora, junto ao Pai, foi de glórias e vitórias, e também assim será quando ele vier. Ele virá com toda a honra, virá pomposo, majestoso, com grande poder e glória. Ele virá como um general vitorioso para buscar a sua noiva. E nós somos a noiva de Cristo. Como nós estamos? Estamos preparadas ou preparados para esse grande encontro com esse noivo glorioso que está por vir? Diante de tudo que nós estamos vendo, que está acontecendo, eu creio que Jesus está próximo, bem próximo para voltar, para vir buscar a sua noiva. E eu creio que é o desejo de cada um de nós, cada um de você, é estarmos preparados para esse grande encontro. Agora nós vamos passar para o capítulo 4, é o quarto tópico. Vai falar sobre apostasia na igreja, fidelidade e diligência no ministério. Nos primeiros 5 versículos desse capítulo, Paulo vai escrever sobre alguns que se apostataram da fé. Não é Paulo, na verdade, que fala isso, mas é o Espírito. Já estudamos sobre a apostasia teológica e a apostasia pessoal, quando nós estudamos Tessalonicenses. E nós sabemos que a teologia é o falso, a distorção da palavra de Deus, muitas vezes é o abandono da fé em Cristo Jesus para viver uma vida pessoal desregrada. Isso porque as pessoas não creem na verdade, não dão ouvido ao Espírito Santo e ouvem a espíritos enganadores. Elas são hipócritas, aceitam a hipocrisia dos homens, as doutrinas de demônios, homens que se levantam para falar mentiras, engodos, ensinando que a proibição de casamento, abstinência de alimento. Nós vemos tantas coisas hoje, né, que às vezes passam. Na verdade, não é nem religiosidade, são ensinos falsos, e as pessoas, para conquistar as pessoas, elas falam que trata-se de uma religião ou trata de coisas espirituais, quando na verdade não trata, não é nada disso. Talvez já naquela época os bispos, os ministros, eles ministravam os cultos, as mensagens eram pregadas para satisfazer o ego dos seus ouvintes e não sobre a palavra viva e eficaz verdadeira. Se Paulo escreveu isso, porque já naquela época muitas pregações eram assim, para atrair os ouvintes, para alegrar os ouvintes e não para alegrar a Deus, não para glorificar a Deus. E hoje nós vemos que ainda existe esse tipo de pregação. Prega-se muito sobre alimentação, prega sobre saúde física, saúde emocional, mas a saúde espiritual pouco se prega. E quando se prega, a maioria não crê nessa pregação espiritual. A seguir, Paulo vai falar sobre a fidelidade e diligência no ministério diante da apostasia. Paulo continua com uma série de admoestações pessoais a Timóteo, como ministro de Cristo, o que ele deveria fazer para ser bom ministro. No versículo 6, Timóteo deveria ensinar e ordenar tais preceitos, os preceitos que Paulo estava passando para ele, a toda a igreja. Tudo o que Paulo ensinou a ele também, porque assim ele estaria nutrido, alimentado da palavra, da fé e da boa doutrina. Ou seja, Timóteo teria que guardar para ele e também
passar para a igreja, alimentar a igreja dessas boas doutrinas de Cristo. No versos de 7 a 8, Timóteo também deveria exercitar a piedade, que é proveitosa para tudo, tanto para essa vida como para a vida futura. A piedade é boa para o espírito, para a alma e para o corpo do homem. Paulo pede a Timóteo para ele pregar a palavra, porque ela é a palavra fiel, digna de ser aceita, porque é a verdade. Nós vamos parar aqui e no próximo domingo nós continuaremos aqui no capítulo 4. Vamos ver se a gente consegue encerrar essa primeira carta de Timóteo. Deus abençoe a cada um de vocês e bom domingo.